Si quieren turnarse para contestar, empezamos por acá, siguiendo este sentido. Y es muy básica, si consideran que es el mejor momento de la historia de Brasil, ahora mismo el que está viviendo, y bueno, qué circunstancias lo rodean. Pensamos que es un buen momento porque estamos todos con una buena economía en todo el país y tenemos bromas de que Brasil siempre esteve de crisis. Quando hablamos com vosotros sobre a crise de Espanha e de Europa, pensamos assim, bueno, Brasil sempre esteve de crise e sempre conseguimos viver bem, porque é um país muito grande, então a economia é muito diferenciada dependendo do sítio de que se está em Brasil. Pero agora conseguimos pensar que tem menos desigualdade do que já tive em outras épocas. Então, em função disso, de uma menor desigualdade, que está melhor a economia. Pensamos nós outras, que somos psicólogas. Bueno, y Latinoamérica, históricamente... Eu quero falar sobre essa questão. Sí. Eu não penso que Brasil está em seu melhor momento. Penso que o Brasil está bem, pero o Brasil estuve em melhores momentos muitos anos atrás. Brasil é facto que teve uma grande crise e até 1985 para cá, que é o ano que caiu o golpe militar e começasse o problema de presidencialismo direto por eleição do voto direto, e tivemos grande aquecimento da economia e a população não tinha consciência dos gastos e o consumo é desenfreado. Somado a isso, antigamente tínhamos uma inflação muito alta, que os preços nos supermercados alteravam todas as semanas e tínhamos muitos problemas, pero havia muito dinheiro circulante no país. O brasileiro acostumou a viver em sistema de crises. E o que tínhamos de diferença é que antes tínhamos maior diferença de desigualdades. Tínhamos muitas pessoas pobres e muitas pessoas ricas. A classe média é uma classe pequena, grande, pero o país é grande, mas agora é maior. Não é tão achatada como era antigamente, porque os pobres têm mais condições, porque os últimos governos, nomeadamente o governo de Lula e continuidade de Dilma Rousseff, tirou o processo de empobrecimento com novas políticas sociais que tiraram os pobres da estação de miséria, e não há quase miséria. Há miséria, pero muito menos. Pero de consciência de que não há crises, é uma consciência que não existe, porque há crise. Pero a crise brasileira é menor. Por exemplo, hoje muitos estrangeiros querem ir para o Brasil para trabalhar, e o Brasil não está dando visas, porque preferem que brasileiros que saíram do país regressem e fiquem no país. Há no portal da internet da Embaixada Brasileira uma parte chamada Portal del Regresso, podem procurar na internet, que é dicas e informações que a Embaixada Brasileira dão para os brasileiros que querem regressar. E se muitos espanhóis, portugueses e outros estrangeiros querem, não conseguem vistos para estar no Brasil de trabalho, porque o país está incrementando
a la política interna, pero não está com dinheiro para todos. Há muito desemprego aí, porque há muita gente. Não é tão fácil como a imprensa internacional diz. O Brasil tem muitos problemas ainda, pero está com dinheiro. Brasil estuve nas manos de FMI por muitos anos. Então, o que a Europa sente agora, na crise, Brasil viveu por mais de 20 anos, pero a população se acostumbrou com a situação. Esta é a grande diferença. Só para finalizar, na década de 70, em 1972, houve um sistema, uma questão brasileira, eu penso que em 72, não me recordo, milagre econômico, que houve muitas possibilidades de consumo numa época onde não havia dinheiro circulante. Depois de 85, houve muita inflação, 48% ao mês de inflação, pero havia muito dinheiro no país. Todos tinham dinheiro para comprar. Bueno, la siguiente pregunta es que, bueno, la imagen tradicional que se ha tenido de Brasil, por lo menos de cara desde los países, desde el resto de países, ha sido como de poco desarrollado. Entonces, ¿cómo ha sido posible que con esta circunstancia Brasil haya llegado a ser la séptima potencia mundial? Sí, Brasil necesita más investimentos en la educación. Isso que estão começando agora. Por exemplo, nós estamos acá em Espanha por becas de governo. Então, o governo está começando a construir mais subsídios para a educação primária, secundária e depois de superior. Porque é uma grande economia agora, pero a base das pessoas tem que ser mais investimentos. E conseguiu com os recursos também de petróleo, agora com como se diz, pré-sal, está tendo muitos investimentos em Brasil e os empregos também estão crescendo, como Gustavo havia dito. O que é no Brasil com relação à sétima potência é que o Brasil incrementa muito o processo de produção interna e incrementa também, aumenta nas exportações. Por exemplo, o relacionamento do Brasil com Venezuela, lá com Hugo Chávez, é que o Lula teve uma inteligência política de filiar-se a Hugo Chávez e hoje cerca de 80% da produção da Venezuela são importações vindas do Brasil. Então, na verdade, o Brasil enriqueceu por influências de relacionamento externo que foram patrocinadas por Lula. Então, o que acontece para virar potência é que Lula, em seu governo, trabalhou muito com o mercado interno, com a agricultura e a produção interna, e exportou essa produção. Sim. Somados a isso, temos o petróleo, que era trabalhado com muita força, e o pré-sal, que é uma camada mais profunda na superfície, começou a ser
trabajada para trazer nova quantidade de petróleo, para trabalhar novas formas de exportação e trazer mais dinheiro para o Brasil. Brasil saiu da crise fruto do dinheiro e de produção interna e injeção financeira externa pela vinda das importações. E além disso, temos outra coisa que começou não só com Lula, mas um pouco antes também, que é este sentimento de ser brasileiro. Porque para ter algo interno, na política interna, as pessoas têm que entender que elas podem, que elas têm força, que elas são boas. Porque o Brasil é um país que recebeu, que foi descoberto, foi construído por Espanha e Portugal. Então, as pessoas têm muito esta ideia que é um país que recebe as pessoas e que deve ser um sítio bueno para as pessoas. Os brasileiros são muito flexíveis por causa disso. Se uma pessoa de outro país chega no Brasil, esta pessoa pode falar sua língua, não precisa conhecer o português, porque nós brasileiros falamos muitas línguas, então falamos com ele em sua língua. Mas quando nós brasileiros nos vamos a outro país, temos que falar a língua do país, como estamos aqui falando um pouco de espanhol. Pero este é algo que é de los brasileiros. Os brasileiros têm que ter esse sentimento que os estadunidenses têm com os Estados Unidos, que os espanhóis têm com a Espanha. Os brasileiros têm que gostar muito do país, de seu país. E isto também reflete para chegar nesta sétima potência. Este aumento desta questão interna que passa por la educação, que passa por sentimento de seu país. Pero Brasil tem um problema muito sério com relação à história. Brasil não tem muita memória. Ele é um país muito desmemoriado. E esse sentimento de resgate de la memória, o sentimento de estudo, de formação e essa sensação de pertencimento, de ser brasileiro, é muito importante para acreditar nas políticas internas. Pero, como todos os países, há problemas de políticas internas e a população é muito reivindicativa. Pero, apesar disso, o povo ainda acredita em um país. E esta crença faz com que há força para as políticas dos governos. Como sabemos, Brasil consiguió en el año 2010 un 7,5% de crecimiento económico, lo cual es bastante considerable. Sin embargo, en el año 2012, es decir, el año pasado, este crecimiento fue de 0,9%. Nos gustaría saber, aparte de si esto está debido a la crisis económica que afecta a todo el mundo, que es lo más probable, y en pocas palabras, en 4 puntos, ¿en qué debería invertir Brasil para incentivar de nuevo el crecimiento económico? Sí, creo que la crisis mundial tem afetado sí a Brasil, pero nuestra presidenta hace una broma que fue una marola, no un tsunami, ¿no? Entonces está segurando la economía como puede, pero sí, tiene que fomentar nuevas formas de traer dinero para Brasil. Entonces, como Gustavo y Yaskara había dicho, tiene que mantener relaciones con otros países para hacer importación, exportación. Entonces, es algo que Dilma tiene que luchar, pelear por ahí. Hay una política fuerte
de estímulo ao consumo interno no Brasil, como quitar as taxas como IPI para a compra de automóveis e outras taxas para estimular com que o povo brasileiro estimule o consumo. Por outras vias, o Brasil precisa e tem feito isto, que desacelerar o processo do consumo do povo brasileiro para fora do Brasil. Está concentrando o consumo dentro do Brasil para incrementar a economia e fazer com que os problemas de potencialidades financeiras se mantenham estáveis e consigam fazer com que os números da economia não tenham muitos desníveis. Por isso é que está sendo um processo de aumento e incremento das importações, porque como há uma crise mundial, há menos compras de produtos brasileiros. Então, há políticas externas para aumentar as importações e ao mesmo tempo está sendo uma forma de fazer com que a população brasileira consuma dentro do país e não leve o dinheiro do país para fora. Pero para isto é necessário que o povo consiga ver que o produto brasileiro é muito bueno. E de novo volvemos àquela ideia de que o que está fora é melhor. O povo brasileiro precisa ter isto em conta, que o que está em Brasil é bueno, que não precisa buscar algo melhor fora, porque temos esta política volvendo à história, toda nossa história que traz isso, que é importado é melhor, não? O que é feito em Brasil é melhor para nós outros brasileiros. E o que tem acontecido no último ano, em 2012 e 2013, é que há economicamente um freio, se chama de freio, uma parada, um freio do câmbio e o câmbio de dinheiro. O câmbio é troca de dinheiro, como é que se chama? Câmbio financeiro, câmbio dólar, câmbio de euro, do câmbio, para que aumentando o valor de euro frente ao real e aumentando do dólar frente ao real, para que a população utilizasse menos no consumo externo e focasse seus gastos no consumo interno. Bueno, parece que ya me habéis contestado un poco a la siguiente pregunta que te iba sobre en qué debería invertir Brasil, pero si tenéis algo más que decir al respecto. Mais devagar, Enrique. O que teria que cambiar, mudar no Brasil para que... É isso que a gente já respondeu, o que teria que mudar ¿Tenéis no algo más que Brasil? añadir? Sí. Não, penso que existe. Está bien. Bien, pues ahora vimos va a haber unas elecciones en Venezuela y se critica mucho al candidato Maduro por haber sido conductor de metro. También Lula da Silva fue obrero metalúrgico. ¿Cómo se tomó esto allí? Si hubo también polémica al respecto o se aceptó. Sí, tuve muchas polémicas, pero Lula ya estaba en la política há mucho tiempo, muchos años. Desde ser sindicalista, né, em movimentos sociais, e então era uma pessoa muito conhecida em Brasil, né, de muitos anos em centro de poder. Então não era alguém desconhecida, né, uma pessoa desconhecida. Então foi por anos adquirindo o carisma, né, do povo de Brasil.
e necessitávamos de alguém que pudesse dar uma esperança, estímulo de crescimento, porque os partidos que estavam em governo por anos depois de las eleições diretas, né, não estavam dando conta de crescimento em Brasil. E também tivemos presidente, Collor, né, que sofreu impeachment, não sei se foi sacado do governo. Impeachment. Impeachment é a palavra, pero le sacaram do governo porque estavam tendo muitos crimes de desvio de dinheiro. Então, Lula foi uma esperança para o povo. E nossa expectativa também de melhorar desnível, né, econômico. E isso se começou. Né, os movimentos fizeram muitas necessidades, né, e começaram políticas para as minorias, se chama Bolsa Família, né, que dão dinheiro para se manter e sair da miséria, de não ter o que comer. Então, foi muito importante que tudo isso se empiece no Brasil. A questão é um pouquinho mais complexa sobre a questão da Venezuela e Brasil e a questão de Lula ser metalúrgico. A questão é muito simples. Antes, sobre a Bolsa Família, Lula teve uma política assistencialista, que é trabalhar com o conceito de ajudar o pobre para tirar os números da pobreza. Se é que vocês me entendem. Os números da pobreza foram minimizados. Não significa que não há pobreza. Os números assistencialistas. O governo dá dinheiro para que tu rendimento seja número para que dentro das pesquisas não és mais pobre. E conheço muitos casos de empregadas domésticas que não querem ter registro para serem pobres e terem direito à Bolsa Família. Entendes? Existe uma forma de maquiar o processo dentro das pesquisas oficiais. Pronto. Isso é uma coisa. Com relação à Venezuela, Lula não é um operário que virou presidente. Isso é muito importante. Quando Lula era correto? Era um operário que queria ser presidente em 1989, quando Collor entrou, ninguém quis Lula no poder porque ele era operário. Porque ele ia fazer campanhas na televisão com camisetas polo. Lula entrou em 2002 de terno e gravata. Lula cambiou a forma de ser. O vice-presidente de Lula, quando ele entrou no governo, era o presidente da Federação das Indústrias. Alta direita, não de esquerda. Lula cambiou de esquerda para centro-esquerda. Lula teve que cambiar a forma de pensar a política para poder entrar no poder. Existe um autor de economia chamado David Easton, que trabalha o conceito de caixa negra,
que trabalha os processos de persuasão para o atingimento do poder. Os outputs e inputs, inputs e outputs para atingimento do poder. O que Lula fez foi entender o que o povo queria como perfil de candidato, preparou-se para isso e conseguiu entrar no poder. Quem entrou não foi um metalúrgico, foi um homem que foi metalúrgico, pero que transformou-se num homem para ser presidente do Brasil. Entende a diferença? Não foi o metalúrgico que entrou, foi um homem transformado. Um homem que tinha como vice-presidente um extrema-direita que, em 1989, quando ele intentou a primeira vez, ele era radicalmente contra. Teve que se filiar para poder entrar no poder. Conseguiu estar no poder, trouxe novas políticas de inserção do público da pobreza, subir a classe média, abrir para o mercado externo, fez alianças com Venezuela, que todos não queriam ser aliança, pero trouxe todos os produtos brasileiros dentro da Venezuela. Lula foi um grande articulador político e conseguiu botar o país nos BRICS, porque é um grande articulador político. Esta pregunta tenemos un problema.